Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre educação financeira. Eu sou o consultor Bruno Keregati e estarei nessa em outras videoaulas deste curso. O tema dessa videoaula, pessoal, é seguros, ou são seguros, porque pode ter um seguro, mais de um seguro, mas são os seguros, né, que são formas de proteção da sua vida, proteção do seu patrimônio e de outras coisas mais, tá? A cultura do seguro, pessoal, é uma cultura que está muito crescente no Brasil, até, vamos dizer assim, meados dos anos 2000 mesmo, não era uma prática muito comum das pessoas aderir a seguros, tá? Que na verdade era o quê? O pessoal controlava meio que assim, se eu tiver alguma perda, alguma coisa, eu vou lá e compro de novo, eu não tenho a garantia de receber esse dinheiro de novo, ou se tem algum imprevisto, acaba gerando um prejuízo maior, enfim, as pessoas não tinham esse planejamento de que se acontecesse alguma coisa errada, né, algum problema sério, você ter a garantia de vir um dinheiro para te ajudar. Tá? Essa cultura vem mudando bastante. Por quê? Porque as gerações também vão crescendo e a educação financeira já começa a difundir mais na população. E aí já começam o quê? A perceber a necessidade de se ter um ou mais seguros aí referentes à sua vida. Tá? Então a ideia vai ser aqui a gente apresentar os tipos de seguro, as aplicabilidades deles, para você ver em qual vocês se enquadram. Vocês podem ter um, podem ter mais de um. O que eu garanto para vocês é que certamente no mínimo um vocês vão ter. Porque eu acho que mesmo com vidas diferentes das pessoas, vocês sempre acabam se encaixando em pelo menos uma dessas modalidades. Tá bom? Então seguros funcionam como uma rede de segurança, protegendo você e sua família contra imprevistos financeiros. E aí guardem bem isso, pessoal. Proteger você e sua família. A gente vai crescendo, né, pessoal? Eu que já estou quase chegando aos 40 aí, eu já tenho filhos. E aí você acaba pensando sempre aquele negócio, eu não sou mais aquele jovem que pode fazer qualquer loucura. A gente tem lá pessoas que dependem da gente, né? Dependem do nosso trabalho, precisam da gente para estudar, precisam da gente para comer. Então o senso de responsabilidade aumenta. E o seguro sempre vai ser uma forma de te ajudar em momentos de crise. Tá? Então vamos detalhar um pouquinho mais essa videoaula e aí eu peço que vocês prestem atenção muito nisso. Né? Pode parecer um pouco fora, o que seguro tem a ver com educação financeira? Vou convencer vocês nessa videoaula do quanto ele é importante, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Duas funções básicas dos seguros. Primeira coisa, proteção contra imprevistos. Então acidentes, doenças, incêndio, né? Existem hoje já seguros de residência que prevêem perdas recorrentes a incêndios, podem trazer, obviamente, o quê? Grandes prejuízos. E aí a pergunta que fica é, será que não seria mais fácil que caso você tivesse essa perda, você já recebesse um dinheiro e você já recomprasse tudo sem ter nenhuma dívida agregada? A primeira coisa que você tem que pensar. Mas existe seguros nessa modalidade? Existe, né? E a cultura do seguro, ela funciona muito mais, né? Então aí eu vou citar os Estados Unidos como exemplo, naquelas cidades onde sempre tem o quê? Temporada de furacão. Como é que essas cidades que são completamente destruídas por furacões lá nos Estados Unidos se reconstroem tão rapidamente? Não é só a ajuda do governo que vai lá e reconstrói as cidades. Não, é uma cultura de seguro que todas as pessoas têm lá, que protegem os seus patrimônios em relação a perdas recorrentes a furacões. Então vocês lá já têm seguradoras especializadas, onde as pessoas investem ou pagam lá o valor recorrente desse seguro e quando ocorre catástrofes como essa, a seguradora tem um montante gigantesco de dinheiro que consegue auxiliar as famílias. Porque sempre assim, né? Se vocês repararem, todo ano tem uma cidade americana que vai estar sempre extremamente afetada por um furacão, por um tornado, alguma coisa do tipo. Como é que eles se reconstroem tão rapidamente? É assim, é com a política de seguro. O dinheiro lá já está pronto para ser utilizado para reconstrução. Então é um dinheiro rápido, que vai, não tem burocracia e as pessoas conseguem reconquistar a sua vida muito rapidamente, tá? Então essa cultura que está começando a vir para o Brasil, na verdade já veio, já está com um crescimento muito alto, tá? E aí, obviamente, isso vai trazer para nós o quê? Uma segurança financeira, porque você vai ser sempre indenizado quando ocorrer algum problema, algum imprevisto ou coisa do tipo. Então você não vai precisar desembolsar do seu patrimônio para poder atender esse imprevisto que vão ocorrer, que pode ocorrer, tá? E a gente sempre fica aquele negócio, isso aí vai ser difícil acontecer e tudo mais, e aí você vai sempre sentir falta quando acontece. A gente brinca que esse dinheiro é um dinheiro que eu nunca quero usar, mas é bom caso eu precise. Porque infelizmente não tem como a gente saber o dia de amanhã, é meio imponderável, né? Então a gente tem que estar protegido para esse tipo de imprevisto. Então essa é a cultura dos seguros que a gente está
buscando trazer para o Brasil, e acho que é uma cultura bem crescente, que eu acho que vai ser importante para as pessoas. E aí o que é melhor? Se toda a população como um todo começa a querer ter seguro, as seguradoras obviamente vão ser muito maiores e elas vão dar o quê? Sempre muito respaldo em momentos como esse, né? Eu vou citar um exemplo aqui até próprio do Brasil. Vocês viram recentemente crises aí de chuvas muito fortes na região sul do país. E você vê que tem pessoas até hoje que não conseguiram reconstruir suas casas, que tem problemas sérios ali, cidades extremamente afetadas. Mas por quê? Não tinha uma cultura de seguro ali, onde o dinheiro já apareceria instantaneamente. É aquela dependência de você falar, é o governo que vai ajudar. Por mais que a gente queira ter essa fé, o governo não vai ajudar 100% os nossos problemas. Então a gente precisa se respaldar e o seguro é uma ferramenta importantíssima para isso. Maravilha, vamos explicar alguns tipos de seguro e aí cai naquela ideia que eu falei para vocês, é tentar ver qual mais se encaixa na vida de vocês, dentro das suas necessidades e tudo mais. Vocês não precisam necessariamente ter todos, mas é aquilo que eu falei. Acho que sempre pelo menos um vocês acabam tendo e pagando por aí, tá? Então vamos começar com aquele primeiro que eu acho que vocês pensam. Que se bem que no Brasil eu acho que nem tanto é esse, é o terceiro ali da lista. Tá? Mas vamos começar pelo primeiro, que é seguro de vida, tá? O que é o seguro de vida? Pessoal, eu vou direto ao ponto. Alguém, beneficiário, vai receber dinheiro se você morrer. Não tem muito o que esconder o que acontece com o seguro de vida, tá? Então, qual que é a ideia do seguro de vida? Caso você seja, naquele caso que eu comentei para vocês da questão da sua família, você seja um provedor da sua família, então tem pessoas que dependem do seu salário para sobreviver. Filhos, principalmente, né? Hoje é mais difícil, porque hoje já tem mais a cultura de tanto o pai quanto a mãe, né? Homens e mulheres, ou casais em si, os dois estarem trabalhando. Então hoje é mais difícil você ter mais pessoas que fiquem em casa. Mas pode ter uma pessoa que fique em casa cuidando dos filhos ou coisa do tipo. Se o provedor ou a provedora falta, como é que vai ficar a vida dessas pessoas? No curto prazo, essa outra pessoa pode começar a trabalhar, beleza. Mas e no curto prazo? O dinheiro simplesmente some. Então é para isso que serve o seguro de vida. É essa pessoa ser indenizada no caso da falta do seu ente querido. Tá? Então eu sempre ressalto o seguro de vida na responsabilidade das pessoas que têm filhos. Porque assim, a gente tem a responsabilidade de pôr essas pessoas no mundo. Obviamente que a gente quer dar o melhor para eles. A gente não sabe o imponderável que pode acontecer com a gente, né? E aí a gente tem que estar preparado para quê? Caso a gente falte, a gente sabe que vai vir alguma coisa que vai ajudá-los. Tá? Então o seguro de vida é nessa linha. Beleza? Segundo tipo de seguro, pessoal, seguro saúde, que cobre despesas médicas e hospitalares. Na prática, pessoal, é quase como que você paga de plano de saúde, tá? O plano de saúde, na verdade, ele, entre aspas, é um seguro saúde, porque você está pagando mensalmente lá para que você tenha direito ao quê? Precisa de uma consulta? Você vai lá, faz a consulta. Precisa de uma cirurgia? Você vai lá e o convênio cobre a sua cirurgia. Então a ideia é o quê? Um conjunto grande de pessoas pagar uma mensalidade para que a empresa que recebe essa mensalidade tenha montante para atender às necessidades de quem realmente vai precisar, tá? Então o seguro saúde ele funciona dessa maneira, tá? Existem outros, né, que além do plano de saúde, que são alguns seguros que caso você tenha alguma doença grave diagnosticada, você também recebe um dinheiro, tá? Então são modalidades desse tipo. Então o plano de saúde é para você ter o direito a fazer suas consultas, né, coisas do tipo, alguns tratamentos menores e tudo mais. Outros casos são casos que você recebe o dinheiro no caso de diagnóstico de doenças graves, por exemplo. Tá? Então você tem alguma doença que, por exemplo, pode te afastar do serviço por muito tempo, ou uma doença que pode te, infelizmente, acabar fazendo com que você não consiga trabalhar mais, é nessa hora que o seguro-saúde também entra. Porque ele pode além de cobrir suas despesas hospitalares, você também pode receber um dinheiro referente a esse período que você fica ausente aí do exercício das suas atividades de trabalho e tudo mais, tá? O terceiro deles, pessoal, eu acho que é o mais comum que tem hoje, né, no nosso país e foi onde mais a cultura dos seguros acabou aumentando, né, que é o seguro automóvel. Aqui eu vou colocar automóvel, moto, caminhão, né, o veículo automotor, vamos dizer assim, né. E ele protege o quê? Contra danos, né, você tem a opção de danos, então caso ocorra batida de carro ali, para você não precisar desembolsar na hora lá, geralmente o seguro vai lá e cobre. Depende, obviamente, se é dano pequeno, às vezes compensa você pagar do que tem que pagar a franquia do seguro, que é um valor que você tem que colocar para completar ali o custo.
Mas tem casos aí onde você pode ter, por exemplo, perda total do veículo. O seguro vai lá e vai te dar o valor equivalente a um carro novo. Tá? Então o seguro contra dano é muito importante. E claro, infelizmente, né, a gente vive num país onde temos casos muito grandes de roubos de automóveis, motos e tudo mais, ele cobre também no caso de furto ou roubo. Tá? Então no caso você está lá, seu carro foi roubado, você segura, faz o seguro, tem boletim de ocorrência, tudo, mas depois a seguradora vai lá e te dá o valor equivalente ao preço do seu veículo. Então você tem um produto, um bem seu perdido, mas logo ele é recuperado através do dinheiro do seguro. Tá bom? Terceiro, pessoal, esse está começando a surgir muito, principalmente com contas bancárias, para trazer algum tipo de vantagem, né? Alguns produtos acabam oferecendo esse tipo de seguro, que é o chamado seguro residencial. Então ele te protege, tem casos contra roubos também, então pode proteger seu patrimônio lá até um certo valor. Então, por exemplo, existem seguros residenciais que te cobrem um custo de até 100 mil reais. Ou seja, se o que foi roubado dentro da sua residência for equivalente a até 100 mil reais, o seguro vai lá e paga você referente a esse valor, tá? Essa é uma das modalidades. A mais comum não é nem a de roubo, é mais comum referente à manutenção da sua residência. Então, fazendo esse seguro, você fica protegido aí contra descargas elétricas, pequenos incêndios, pequenos danos referentes à hidráulica, por exemplo. Então, sei lá, estourou um cano, um vazamento pesado ali que comprometeu uma parte do encanamento da sua residência, o seguro cobre e faz a manutenção para você. Esse é mais comum você ter o prestador de serviço que vai lá e arruma. Aí, às vezes, eles te dão lá, você pode chamar, a cada 3 meses você pode chamar um encanador, a cada 3 meses você pode chamar um eletricista para algum problema que você pode ter, tá? Então, esse seguro residencial é bem legal, porque ele te dá uma opção aí de fazer algumas manutenções preventivas durante um determinado tempo, né? Eu sei que tem gente que gosta, não, minha casa eu arrumo eu faço as coisas e tudo mais, mas a gente tem uma vida ocupada, né, pessoal? Eu sei lá trocar um disjuntor, eu sei arrumar lá uma torneira, tudo isso aí eu sei fazer. Mas às vezes numa rotina de trabalho tão pesada, às vezes acontece isso no meio de uma semana de trabalho, o que você vai fazer? Você vai parar mesmo o seu dia e vai lá trocar a torneira? Se tivesse tempo eu trocaria, mas não vai dar. Então se eu consigo recorrer a esse seguro, você tem um prestador de serviço que faz para você enquanto você continua trabalhando, tá? Então essa é a ideia, é comodidade e liberdade de movimento, tá? E por último, pessoal, esse é mais comum principalmente para quem vai para o exterior, é o chamado seguro viagem. Tá? Porque a gente está normalmente acostumado, né? A gente está aqui no Brasil, e aí normalmente nossos planos de saúde de empresas, do emprego que a gente trabalha, é falar cobertura nacional. Então o que é cobertura nacional? Você está aqui, por exemplo, eu sou de São Paulo, estou aqui em São Paulo, se eu tiver uma viagem no Nordeste, por exemplo, e precisar de algum serviço do convênio, né, do meu plano de saúde, tem a rede conveniada lá num outro estado, sei lá, vamos supor que eu estou em Pernambuco. Então lá em Pernambuco tem lá o convênio o meu convênio atende no hospital tal. Então eu posso ir lá, vou receber meu atendimento e tá tudo certo. É isso que o plano de saúde faz. Então a gente está muito acostumado com o Brasil. Só que se você for para fora, pessoal, o nosso plano de saúde, claro, existem planos de saúde que dão essa cobertura, mas o mais comum é que só tem a cobertura nacional. Se você vai para outro país, se dá problema lá, você não tem o plano de saúde para te cobrir. Então você tem que pagar o hospital, você tem que pagar os custos, né, referentes ao problema que pode acontecer. Então o que as operadoras de viagem ou até os bancos acabam oferecendo? Se você vai viajar, você faz o chamado seguro viagem. O que é o seguro viagem? Você paga uma única taxa, fala, ó, vou viajar de tal data a tal data. Então de tal data a tal data você está coberto naquele país onde você vai estar contra esses problemas de saúde. Passou mal, ou sei lá, infelizmente tomou um tombo, acabou tendo, sei lá, uma luxação no cotovelo, precisa engessar, tal, tudo isso vai ser coberto por um seguro saúde, tá? Seguro saúde, desculpa, um seguro viagem, tá? E esses seguros viagens, pessoal, são interessantes porque eles oferecem, inclusive, atendimento 24 horas. Então você consegue ligar e vai estar sempre no quê? No seu idioma. Então você escolhe qual idioma. Então eu sou do Brasil, quero falar em português. Você vai ter um atendente em português que vai te dar orientações daquele país. Ah, você está no país tal, aconteceu isso, então você vai ter que ir no hospital tal, nós vamos entrar em contato com o hospital através de uma mensagem. Então, algumas burocracias, esse pessoal do seguro viagem acaba ajudando você. Então, às vezes, sei lá, você quer conhecer um país, mas você ainda não domina o idioma, imagina acontecer um problema desses de saúde. Então, você ter alguém que consegue te dar uma proteção ali é fundamental.
tá? Então esses são os 5 mais conhecidos. Acho que o mais popular hoje no Brasil ainda é o seguro de veículos, né? Automóvel, moto principalmente, mas os outros vêm crescendo bastante. Para finalizar aqui, né, depois a gente dá um resumo geral do que são os seguros, pessoal. Como é que a gente escolhe o seguro que a gente precisa? Primeira coisa, vocês sabem onde o calo aperta. Ou seja, vocês têm que avaliar as necessidades. Putz, eu precisaria, vou comprar meu primeiro carro. Pô, eu não quero ter a dor de cabeça do meu carro ser roubado. Então eu vou fazer um seguro do meu automóvel, né? Ou o senso que eu tive quando eu tive meu primeiro filho. Eu falei, nossa, agora não sou eu, né? Eu tenho, obviamente, tô com a minha esposa, mas você pensa assim, putz, e agora? Eu não posso simplesmente desaparecer porque tem um recém-nascido ali que precisa de fralda, né? Então, quando o meu filho nasceu, a primeira coisa que eu pensei foi fazer um seguro de vida. Para quê? Para ter a segurança de que caso ocorra um problema comigo, ele tenha respaldo aí. E aí existem algumas modalidades, tá, pessoal? O dele, por exemplo, eu fiz até ele completar 20 anos. Então, o período que eu pago o seguro é o período que ele fica coberto até completar 20 anos de idade, por exemplo, tá? Então, pode ser para a vida toda, pode ser por um determinado período também, você pode escolher essas modalidades. Obviamente, considere seu perfil, orçamento e tolerância de risco, né? Porque isso custa. Vai estar na sua despesa mensal você pagar seguro, tá? Uma regrinha mais ou menos básica que o pessoal tem é que você tem que ter mais, o seu custo de seguro fica mais ou menos em torno a 4 a 5% da sua renda. Então, quanto você ganha, pense mais ou menos uns 5%, 6% você gastar com seguros, tá? Isso foge um pouco, principalmente com seguro de automóvel, porque seguro de automóvel é mais caro no Brasil. Mas seguro de vida respeita bem essa proporção. Então, de 4 a 5% do que você ganha, você paga como seguro, tá? Então, é mais ou menos os valores aí para vocês terem noção de orçamento ou de valor coberto, tá bom? E, obviamente, quanto maior o valor coberto, mais caro fica o seguro. Verifique as coberturas, pessoal. Compare planos e garantias oferecidas. Aqui é importante porque já existe empresa pra caramba de seguro. Então, segurador é o que não falta. Então, existem diversos produtos, valor de cobertura, custos envolvidos, o que cada seguradora vai fazer em relação ao determinado assunto. Então, aí, pessoal, o que é interessante ver? Hoje, aqui no Brasil, tem bastante aqueles corretores independentes de seguros, que eles trabalham com diversas operadoras. Eles são os melhores para vocês conseguirem fazer uma comparação, porque eles fazem exatamente isso para vocês. Eles dão a cartilha, ou a cartela ali, né, de quantas seguradoras tem, o que cada um oferece, e aí você consegue já pesquisar. Então, eles fazem esse trabalho para você. E aí você consegue escolher o melhor seguro aí para a sua necessidade, tá? Considere o valor da franquia, né? Uma coisa que eu não expliquei aqui é esse chamado franquia. O que é a franquia, pessoal? A franquia é um valor que você vai ter que pagar para acionar o seguro, tá? Então não é que tem casos, por exemplo, onde a franquia é zerada. Ou seja, você, caso precise usar o seguro, você não vai desembolsar nada. E tem casos que tem a franquia. Nos seguros de carro, para eles ficarem mais baratos, normalmente você tem franquia. Que é no caso, por exemplo, se você tem uma batida, tá? Bateu o carro lá. O custo da manutenção, arrumar o carro, é 20 mil reais. E aí você contratou um seguro cuja franquia é 3 mil reais. O que vai acontecer? Se o custo da manutenção do seu carro é 20, você vai pagar 3 e a seguradora paga os 17 restantes. Essa é a ideia da franquia, tá? Aí tem casos, por exemplo, onde a franquia é zerada. Então a seguradora inteira vai pagar os 20 mil reais inteiro. Só que isso geralmente faz com que a mensalidade do seguro seja mais cara. Então vocês têm que equilibrar a questão de quanto é a mensalidade e quanto você quer pagar de franquia. Menos franquia, mais caro. Maior valor de cobertura, mais caro também, tá? Pesquisa a reputação da seguradora, acho que isso é super importante. Trabalhar com seguradoras pequenas é arriscado, porque às vezes ela cai num ponto onde você tem uma intercorrência muito grande, isso pode quebrar a seguradora. Então, aqui, pessoal, não tem muito o que fazer. Vocês têm que trabalhar com seguradoras gigantes. E as seguradoras mais conhecidas do mundo aí são muito grandes. Então aqui, por segurança, pessoal, vão nas grandonas. Porque é muito dinheiro, muita gente envolvida, então eles têm um colchão financeiro muito grande para poder atender mais casos que possam ocorrer. Tá? Então a minha dica principal é essa. Para seguradoras pequenas, aí tomem mais cuidado em relação ao que vocês querem que ela cubra. Benefícios dos seguros, então, para a gente finalizar aqui, né, e dar as conclusões finais da nossa videoaula. Ele também te oferece uma proteção financeira, caso ocorra algum problema ou perdas imprevistas, né? E aqui, obviamente, a perda imprevista pode ser você. É meio seco, meio chato, meio frio falar isso, né? Mas a gente tem que conversar sincero, né? A gente tem que ser sincero.
Se você faltar e você tem filhos, como é que vão ficar esses seus filhos nesse mundo? Então a gente tem que protegê-los. E o seguro faz parte disso. Tá? Segurança para sua família, apoio financeiro no momento de necessidade. Aqui existem algumas outras coisas também, pessoal. Existe aquele negócio de seguro funerária, que aí acaba comprando também, pagando seu caixão, os custos com funerária. A gente sabe que é uma dor de cabeça tremenda quando ocorre isso, né? Quem infelizmente já enterrou familiar, né? Enterrou pais, mães, avós, né? Infelizmente eu já tive essa experiência. É uma dor de cabeça tremenda. Você tem as empresas lá, se você não faz particular pela prefeitura, demora muito mais. Então você ter esse dinheiro já garantido, você já vira lá para a empresa e fala, ó, faz. Porque já é um momento de dor. Você ficar pensando como vai pagar, como vai fazer, é uma dor de cabeça tremenda. Se você acionar o seguro, o dinheiro está lá, você faz e acabou o problema. Tá? Pelo menos isso resolve um pouquinho e faz com que você não tenha mais dor daquilo que você já está enfrentando. Tá? E obviamente o que isso vai dar para você? Um pouco mais de tranquilidade. Porque caso ocorra algum problema, você tem um seguro que te protege. Hoje também já existe seguro de celular, né? Contra furto de celular, você também recebe um celular novo em relação a isso. Então, existem várias formas de você se proteger. Imagina, né? Vocês se planejam, carro principalmente, vocês se planejam lá, mó tempo para comprar, putz, comprei um carro. 2 meses depois o carro é roubado. Imagina, você ficou 5 anos juntando dinheiro para comprar um carro e o carro é roubado. Imagina não ter seguro? Então, é isso que vocês têm que refletir. O seguro traz uma proteção para o que você construiu ao longo da sua vida. Qual que é a conclusão, então? Investir em um seguro, e não deixa de ser um investimento, tá, pessoal? Até porque, eu não detalhei muito aqui, mas quem for pesquisar um pouquinho mais de seguro, existem alguns seguros que devolvem parte do dinheiro caso você não use. Então, existem alguns seguros, por exemplo, de 20, 30 anos, que eles devolvem parte do valor que você colocou. Porque ele fala, ó, você não usou, tá encerrando o plano aqui, a gente aproveitou o dinheiro, rendeu, tal, então vou devolver uma parte de você aqui como uma forma de agradecimento pela fidelidade da empresa, tal. Isso pode acontecer. Existem modalidades que fazem isso. Então, pesquisar é fundamental para esse tipo de coisa. Então, não deixa de ser um investimento, tá? Então, ele garante que, independente dos desafios da vida, você vai estar protegido. Tá? Então reflitam muito bem sobre essa cultura de seguros, que ela é muito importante. Bom, pessoal, para encerrar, nossas boas referências aí para vocês seguirem. Então, de livro, eu ofereço aqui para vocês o The Total Money Makeover, tá? Do David Ramsey, que é um guia para sair das dívidas e alcançar a liberdade financeira. Vai também muito na linha daquilo que eu falei para vocês. Sai das dívidas primeiro, sai do saldo negativo primeiro, para depois investir, tá? Blogs e sites, esse aqui é curioso, porque a gente brinca que esses são os blogs e sites dos devedores, né? Que é o Serasa Experian, porque é aqui que a gente avalia o nosso score, a nossa capacidade de ter crédito, se a gente está com alguma dívida em cartório, o site consulta as suas informações ali, você consegue ver se está com alguma pendência. E obviamente o Procon, que o Procon é mais para coisa de consumidor, né? Se você fez alguma compra indevida, alguma coisa do tipo. E aí no caso de seguros, pessoal, além do Procon, a gente também tem um órgão regulador somente de seguros, tá? Então, tendo o Procon, tendo esse órgão regulador, você consegue ter uma proteção caso a seguradora não te atenda em um determinado assunto, né? Por isso que a gente fala que tem que trabalhar com seguradoras grandes, para que você não tenha também dor de cabeça na hora de usar o seguro. Já pensou? Você precisa usar o seguro e aí tem dor de cabeça na hora de receber o benefício? Então, trabalhar com seguradoras sérias é fundamental. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula, cujo tema foi seguros. Espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem saber mais informações, não deixem de consultar as nossas redes sociais. Até a próxima!